Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui com mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa outonal, azulíssima e hospitaleira Univale. E o programa de hoje recebe uma professora muito especial, a professora Milena Simões, que é nutricionista pela Unipampa, mestre e doutora pela FURG e em Ciências da Saúde e é docente aqui da Univale, também da UFJF, nos cursos de Medicina e Nutrição. Professora Milena, muitíssimo obrigado pela sua presença. Um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. Obrigadíssimo. Vamos conversar hoje aqui sobre um tema extremamente necessário, que é segurança alimentar e nutricional, uma questão de justiça social. Ou seja, lembrando aqui que, como diriam os titãs, a gente não quer só comida. Milena Simões, antes de nós falarmos sobre essa questão, quem é a Milena por ela mesma? É a pergunta mais fácil. Eu não acho, não. Eu sou mineira, né? Nasci aqui em Governador Valadares, estudei por muito tempo no Rio Grande do Sul, então tive essa experiência, né, de conhecer outra cultura, outro local e trazer de lá a minha carga, né, de conhecimento em relação à pesquisa, à nutrição, à medicina, à saúde coletiva. E a Milena, por ela mesma, é essa Milena que vai batalhando e lutando, mas sempre pensando nessas questões, né, sociais e na importância que a pesquisa, que a docência, que o ensino traz para a população de todas as maneiras possíveis. É uma professora. Uma professora. Muito bem. Milena, então como professora, diz pra gente, para os nossos futuros alunos e alunas, o que significa dizer esse termo que está tão dito hoje, né? Segurança alimentar e nutricional. Eu até brinquei com você, né, que o termo agora é complementar a segurança também nutricional, porque quando a gente fala de segurança alimentar, a gente já pensa assim, opa, é acesso ao alimento. E realmente é isso, é a garantia, né, de alimento em relação à quantidade, à distribuição adequada, acesso também de qualidade. Então, por isso que o termo nutricional se adentrou, né, dentro desse termo, porque não basta o indivíduo ter acesso a um alimento, mas que esse alimento não tenha qualidade. Tanto de fiscalização, de produção, de distribuição, de manipulação. Então, é isso, é um acesso à alimentação de quantidade e também de qualidade. Daí a questão nutricional. Exatamente. Muito bem, muito bem. Milena, e assim, eu entendo isso como uma discussão eminentemente social, né? Como nós colocamos aqui. Então, você já vem pesquisando essas questões, né? E como que você poderia dizer para a gente, assim, que tipo de conflito, que tipo de problemas aparecem quando esse direito humano, poderia dizer assim, a segurança alimentar e nutricional não é efetivado, né? Assim, o que você diz pra gente? Quando você falou a Milena professora, desde a graduação, desde o primeiro ano de graduação, eu decidi que eu queria fazer, né, um mestrado e um doutorado, porque eu queria seguir a linha da docência e automaticamente da pesquisa, né? E aí, desde da graduação, eu trabalho nessa área de pesquisa voltada à saúde coletiva e alimentação. E o meu TCC, eu já tive uma primeira experiência bem chocante em relação a isso, né? Quando eu trabalhei com pacientes renais em hemodiálise, e a minha ideia era fazer uma avaliação das intervenções nutricionais. Então, eu peguei um grupo de pacientes renais, primeiro avaliei o consumo alimentar deles e depois passei um tempo visitando, né, durante as hemodiálises para fazer orientação nutricional de várias formas. Às vezes vídeo, às vezes panfleto, palestra. E depois fiz uma reavaliação da alimentação desses pacientes, para ver se eles tinham melhorado a qualidade alimentar por meio das intervenções, né? E aí, qual surpresa eu tive quando dentro desses pacientes tinha um senhor que consumia só miojo.
imagina, um paciente renal crônico consumia só miojo. O recordador dele tinha pelo menos, diário, né? Tinha pelo menos 2 miojos por dia. E aí eu conversava muito com ele durante esse tempo que eu fui orientando, né? E no retorno, na análise, depois das orientações, ele continuava comendo miojo. Eu falei assim, não tem cabimento, o que eu estou fazendo de errado, o que eu fiz de errado nas orientações, ou então por quê, né? E aí eu fui a fundo, querer entender um pouco mais sobre aquele paciente. E aí eu conversei com a equipe, e eu descobri que era um paciente, ele tinha quase 70 anos, morava sozinho, numa casa literalmente de pau a pique, lá no Rio Grande do Sul, eles chamam de casa volante, é uma casa de madeira, onde dentro de casa não tinha fogão, ele produzia o alimento em tijolos, fora de casa, não tinha nem banheiro dentro de casa e vivia de doações. E miojo era a forma mais fácil dele ter acesso a um alimento. Então, aí eu aprendi, o que adiantava eu virar para ele e falar assim, mas o senhor tem que comer 3 porções de frutas por dia, o senhor precisa comer carne magra, o senhor precisa se alimentar de verduras e legumes todos os dias. Se mal ele tinha lugar para morar, se vivia de alimentos por doação, então foi o meu primeiro conflito assim, chocante na minha vida, de que por vezes a gente acha que a gente está dando o nosso melhor, mas se a gente não conhece o indivíduo com todas as suas questões sociais, né, claro. Por vezes a nossa intervenção vai ser falha. Não, Milena, que coisa chocante, assim, eu estou tomando um ar aqui para te fazer a próxima pergunta, porque, assim, veja, então a gente já pode chegar a uma conclusão aqui sobre o seu ensinamento, quer dizer, olhar para a segurança alimentar nos possibilita a construção de um cenário social. Exatamente. Quer dizer, então o cenário social ele acaba brotando a partir das informações nutricionais da pessoa. Quer dizer, então é interessante, né? Porque é aquilo que o Aristóteles sempre vai dizer, né? Quer dizer, o homem e o humano, no caso, é um animal político, né? Quer dizer, todas as nossas formas de manifestação se dão dentro de um contexto social. Então, quer dizer, não dá para olhar para a questão nutricional sem olhar para a questão de moradia, sem olhar para a questão de saúde pública de uma maneira geral. Quer dizer, isso traz uma série de questões. Por isso que eu gostaria de te perguntar uma coisa. Eu já adiantei a minha resposta, mas eu queria ouvir a sua. A segurança alimentar é um direito fundamental? Com certeza, né? Sem sombra de dúvidas, porque quando a gente fala de alimentação, e mais ainda alimentação saudável, hoje a gente sabe a importância da influência que ela tem em toda a condição de saúde. Quando eu falo saúde, não é só a saúde física, né? Por exemplo, uma pessoa com fome, ela não consegue pensar. Então, uma criança que vai para uma escola que não tem alimento em casa, ela só consegue pensar na merenda na hora do intervalo. Né? A mesma coisa, né? Um paciente que eu posso tratar com medicação na estratégia de saúde da família ou até mesmo no hospital, quando ele chega em casa, se ele não tiver uma alimentação adequada à patologia dele, provavelmente a medicação não terá o efeito que deveria ter juntamente com outro tipo de tratamento, como o nutricional. Então, com certeza é um direito fundamental, sem sombra de dúvidas, e que traz uma diferença muito grande para o desenvolvimento do indivíduo, né? Claro, inclusive em diálogo com a própria efetivação da sua dignidade, uma vez que não apenas o direito a uma alimentação segura, além do ponto de vista quantitativo, também do ponto de vista nutricional e de qualidade, né? Isso vai fazer com que ele possa exercer os outros direitos, quer dizer, o direito à educação, o direito ao trabalho, quer dizer, é um ponto que me parece para o qual confluem necessariamente todos os outros direitos. Ou seja, sem uma segurança alimentar, me parece impossível dizer que uma pessoa viva com dignidade, certo? Exatamente. Gente, nós faremos um brevíssimo intervalo e vamos continuar aqui com a professora Milena, trocando ideias sobre esse tema que a mim era desconhecido, mas que já de antemão me chama muito a atenção pela sua necessária posição de centralidade na vida de todos e de todas. Convido vocês a estarem conosco no próximo bloco.
mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa querida professora Milena e vamos perguntar para ela, para que ela continue nos dando a aula que ela já começou, né? Milena, queria saber de você como que, nas pesquisas que você já realizou, os marcadores socioeconômicos acabam por se mostrar em face do dilema da segurança alimentar e nutricional. Na saúde coletiva e na epidemiologia, que também é minha área, né, mais profunda, assim, a gente fala muito sobre os determinantes sociais de saúde e como eles influenciam diretamente na condição de saúde do indivíduo. E na área da nutrição, né, da epidemiologia da nutrição, não é diferente.
Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, né, que foi realizada com gestantes adolescentes, e eu avaliei o consumo alimentar delas durante a gestação e após a gestação, também no período de aleitamento materno, fatores como baixa escolaridade, não morar com companheiro, ser sozinha, ter baixa renda, né, ou então até baixa renda familiar, per capita familiar, tudo influenciava diretamente num pior consumo alimentar, pior em quantidade e de qualidade. Até como a gente estava conversando antes, no Brasil já mais de 40% da população está em sobrepeso, sendo que a maioria dessa população é de baixa renda, né? É uma renda abaixo do esperado, per capita falando. Então, diretamente, né, todos esses determinantes influenciam sim no acesso, né, a uma alimentação saudável, não só em quantidade, mas de qualidade também. Um outro exemplo que a gente pode dar é o acesso mesmo à compra desses alimentos, não só financeiro, mas logística. Como, né, por exemplo, quem mora aqui, quem conhece Valadares, sabe, no Carapina, é muito difícil, igual eu que trabalhei com as gestantes adolescentes, uma adolescente sair lá da casa dela, lá de cima do morro, para ir no supermercado comprar uma fruta in natura. Vai encontrar, vai para a esquina, vai comprar um gulão, um pipocão, que é mais barato e de mais fácil acesso. Né? Mas por que então que os mercadinhos não compram esses alimentos e levam lá para, né, a comunidade? Porque são alimentos perecíveis, onde o manejo tem que ser bem mais complexo, eles preferem alimentos de prateleira, que tem grande tempo de duração, que não precisa de tanta reposição, que tem baixo custo e mais saída, porque as indústrias elas produzem esse tipo de alimento exatamente para chamar esse público, né? Alimentos ricos em gordura, em açúcar, altamente palatáveis e de baixo custo, porque a qualidade alimentar ali e nutricional é muito baixa. Então veja, olha que dado, né? Assim, a gente olha então uma perspectiva econômica, porque meramente mercadológica, influenciando diretamente, né, a forma como as pessoas vivem para o bem ou para o mal. E ainda, né, uma lupa colocada de maneira correta na segurança alimentar e nutricional nos permite outra vez construirmos um mapa territorial da sociedade em determinado tempo. Quer dizer, então, pelo que as pessoas consomem, a gente consegue fazer um estudo territorial, seja numa perspectiva econômica, seja numa perspectiva física mesmo, como você colocou, de acesso. Né? Então, eu acho que isso mostra a necessidade de estudos e pesquisas interdisciplinares que tratem dessa relação, porque quase sempre serão necessários, né, um olhar, obviamente, do campo específico da nutrição e etc., mas também como que, por exemplo, poderemos propor políticas públicas para a melhoria do acesso a esse tipo de bem. Você me fez lembrar de uma pesquisa de uma colega lá no Rio Grande do Sul, onde o orientador dela trabalhava com geoprocessamento, e eles fizeram, né, um mapa de análise em relação aos pontos onde vendiam alimentos in natura, né, e o quanto que isso influenciava em relação ao consumo das pessoas em volta. Perfeito, né? Então, perfeito. E realmente é isso, né? Quanto melhor o acesso, quanto mais informação, conhecimento e o valor, enfim, é muito complexo. Acho que tudo envolve nutrição sempre. Claro, claro. Eu já tinha essa intuição, agora eu estou tendo um pouco mais de dados por sua causa. Milena, então, caminhando nesse sentido, né? Eu acho que com o dado que você trouxe de 40% da população com sobrepeso, e essa população sendo eminentemente de uma classe social desfavorecida, né? Nos diga, com a sua pesquisa, as suas andanças, né? Tanto acadêmicas quanto profissionais, como que você vê as possíveis saídas para esta situação que eu poderia dizer de insegurança alimentar e nutricional em vigor no Brasil hoje? Bem, o Brasil já tem criado várias estratégias que eu vejo como muito positivas em várias áreas. Por exemplo,
proibiu a compra, né, a utilização da verba escolar para a compra de alimentos ricos em açúcar, como doce empacotado, como suco de sacolinha, suco em pó, que era muito utilizado nas escolas. Isso hoje não pode mais, né? Um outro exemplo é a questão até do subsídio de bolsas, né? Bolsa Família, que ajuda de alguma forma na parte financeira, né? A ter uma condição dessas famílias comprarem os alimentos. Uma outra campanha, né, que o Brasil já tem hoje em dia é de avisar as pessoas no rótulo do alimento, bem ali na frente, que agora é obrigatório ter dentro nos rótulos, quando o alimento for alto em gordura, alto em sódio e alto em açúcar. Eu achei engraçado, esses dias eu fui calcular, eu faço tabela nutricional e eu fui calcular o valor nutricional de um pão de um pequeno produtor que estava criando embalagens para o pão caseiro dele. E por causa de 100 gramas de açúcar na receita, que rendia 24 roscas, estava dando 15 gramas de açúcar por fatia, que é a quantidade que a partir de 15 tem que colocar alto em açúcar do produto. Ele, não, Milena, as pessoas vão olhar para minha rosca e vão falar assim, não vou comprar porque é alto em açúcar. Eu falei, realmente, tira 100 gramas aí da sua receita pra gente tirar isso aí do alto em açúcar, e foi isso que aconteceu. Então, assim, a consciência, eu acho que isso já traz a consciência das pessoas, né, para melhor escolha alimentar. Isso é importante, né, traz não só consciência como conhecimento. Mas ainda estamos longe, né? A gente sabe que, principalmente nos estados mais pobres, né, populações mais vulneráveis, existe ainda muita fragilidade. A gente fala muito agora sobre obesidade, sobrepeso, mas ainda existe fome no Brasil, ainda existe, né, falta de acesso ao alimento, não só em qualidade, como eu falando dos rótulos, mas de quantidade também. Então, uma maior atenção, continuar dando, né, uma maior atenção a essas populações mais vulneráveis, são fatores fundamentais para garantir esse direito. Bom, eu acho que que a gente conversando aqui, pensando, né, nessa segurança como uma questão de justiça social, né, parece que talvez a gente devesse começar sempre sobre isso, né? Me parece tão elementar. Me parece tão elementar, mas por vezes, exatamente por vivermos uma condição muito privilegiada, porque eu entendo que a nossa condição é ultra privilegiada num país como o nosso, né? Quer dizer, às vezes isso escapa, né? Porque parece que está distante essa insegurança, mas na verdade não. E eu até queria ter esse compromisso agora de prestar mais atenção. E aí eu quero contar um caos e depois eu vou ouvir um seu. Nós trabalhamos no curso de Direito, Milena, com uma atividade prática supervisionada, que é um trabalho de ensino, pesquisa e extensão. E no semestre passado, essa atividade se chama Direito e Literatura, que eu, por acaso, coordeno. Nós trabalhamos o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. E aí nós recebemos alunos de uma escola de ensino médio aqui da cidade. E aí, uma das alunas que veio assistir à atividade, hoje é nossa aluna no curso de Direito. E ela me contou uma história que eu guardei para contar aqui no programa, mas só podia ser conversando sobre esse assunto. Ela me contou que tinha um jovem da sala dela que tirava as piores notas, brigava com todas as pessoas e que ninguém dava atenção para aquele jovem. Contudo, vírgula, o professor de História, depois dos alunos terem vindo até a Univale e ouvido o debate sobre o livro da Carolina Maria de Jesus, onde ela vai dizer, inclusive, que a fome é amarela, né? Esse aluno resolveu falar. Essa aluna me contou que ele levantou na aula do professor de História e falou assim, agora então eu vou contar para vocês. Vocês ficam falando que eu tiro nota ruim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas porque eu vivo parecido com aquela moça do livro que vocês falaram no programa. Quer dizer, então eu acho que isso é um exemplo prático de tudo que você está trazendo, tudo não, mas de grande parte das informações que você trouxe, e esse é um dos motivos pelos quais a gente está conversando sobre esse assunto aqui. Não é possível justiça social com injustiça e insegurança alimentar e nutricional. Então, história marcante, né? Vou complementar com outra história marcante na coleta de dados do doutorado,
como eu comentei, né, com gestante adolescente, e eu avaliava o consumo alimentar dessas gestantes durante a gestação. E aí depois, 4 meses após o parto, eu ia na casa dessas mães novamente fazer entrevista. Só que a primeira entrevista era nas maternidades, logo após o parto. Então eu não conhecia onde essas mães residiam, como era. E aí, na segunda experiência, que já era a domicílio, né, na casa dessas mães. Então, em uma entrevista, eu perguntava sobre quantidade de consumo de cada alimento. E aí tinha descrição, por exemplo, no grupo de frutas tinha várias frutas. E teve uma mãe adolescente que respondeu sobre manga. Quando eu perguntei a quantidade, ela falou assim, não dá para contar. Na minha gestação era época de manga, então tinha dias que eu comia mais do que um balde de manga. Como pesquisadora, gente, vocês não devem saber, mas a gente não pode fazer nenhuma cara. A gente tem que ficar assim, um balde de manga. Mas dentro de mim estava assim, não é possível. Essa pessoa está me mentindo, né? Ela não come, ninguém senta e come um balde de manga. Até o dia, 4 meses depois do parto, cheguei lá na casa dela, era no interior, né, dentro do município de Valadares, mais interior. A casa dela bem assim, precária em relação às condições, mas em volta da casa toda cheia de pé de manga. Quem conhece um pé de manga pera sabe que onde tem um monte, e literalmente deu para eu entender porque que, né, pelas condições e pelo, né, o acesso que ela tinha ali. Na época de manga, é manga que tem, de diferente, né? Então vamos aproveitar a manga. Então, assim, nisso já teve várias outras histórias, como eu já comentei aqui pro Bernardo do gulão, que eu aprendi o que era gulão, que não sei se todo mundo sabe, mas é um tipo de pipocão que vende muito aqui em Valadares, e eu não fazia ideia do que era, todas as mães comiam gulão, né, adolescente, e assim vai, a gente vai aprendendo, vendo que a nossa bolha, né, é literalmente bolha, que a gente não sabe nada frente, né, o que tantas pessoas enfrentam e passam por aí. Milena, obrigado pela sua visita no nosso programa. Eu agradeço. Obrigado pela sua gentileza, pelas suas aulas, e espero que você volte, porque esse assunto vai permanecer na nossa pauta conflitual de justiça social. Combinado. Obrigadíssimo. Pessoal, agradeço a todos e todas que estiveram conosco até agora, e mais uma vez a gente consegue perceber que todas as nossas ações e também as nossas omissões importam, ou seja, que nós tenhamos mais ouvido e menos fala, para que a gente consiga enxergar aquilo que está para além da nossa possibilidade de vida, quando nós não reconhecemos as ausências que para nós não existem. Ou seja, talvez nunca você tenha refletido sobre o efeito da insegurança alimentar. Que nós tenhamos mais coração nos nossos olhos e nos nossos ouvidos. Convido vocês a estarem conosco nos nossos próximos programas. Espero que tenham gostado. Até breve. Valeu!